Perto quero estar de Ti, Senhor. E através dessa busca da presença do Senhor, nós somos vencedores. E nós vamos continuar falando a respeito desse tema, batalha espiritual e a armadura de Deus, fazendo a leitura de Efésios capítulo 6, apenas os versos 14 a 16. Eu vou ler aqui, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias ou na projeção. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós falamos a semana passada que existe uma batalha além dos nossos olhos, uma batalha que é a real batalha da nossa vida, que é a nossa luta espiritual. Essa batalha, ela é parte da vida diária de todo cristão. Embora em algumas situações ela aumenta, nos dias maus, em outros momentos nós até nem percebemos que estamos numa batalha, mas todos os dias nós precisamos acordar cedo e vestir essa armadura de Deus, vestirmos da presença de Deus, para que possamos vencer essas batalhas. Então, como diz a frase, é parte da vida diária, mas nós somos capacitados por Deus para este combate. Sabemos que as nossas forças não são suficientes, mas Deus, Ele é muito maior do que qualquer poder que venha sobre nós. Então nós somos chamados a estar preparados para a guerra, a enfrentarmos a guerra, fortalecidos no Senhor. Falamos isso na semana passada, que nós devemos nos fortalecer em Jesus para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 10 e 11 é uma introdução antes de falar sobre as partes da armadura. E aqui nós percebemos que quando se fala das partes da armadura, está exatamente confirmando apenas o que está aqui no verso 10 e 11. As peças da armadura estão relacionadas à nossa comunhão com Deus, a nos vestirmos, a nos fortalecermos com o evangelho, com a fé, com a justificação, com todas essas partes que fazem parte de uma vida com Deus. Ou seja, irmãos, se nós queremos vencer, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Precisamos estar unidos ao poder do nosso Deus, revestindo então da armadura de Deus. Como se tornar fortes? No Senhor, na presença do Senhor, no grande poder do Senhor. Resistindo assim os dias maus. Então nós terminamos a semana passada falando que essa armadura é uma vestimenta de um soldado romano, onde Paulo ali, vendo o soldado, ele fez uma forma figurada, para que nós pudéssemos entender essa ideia de que a vida cristã é uma batalha e que nós, como soldados, precisamos estar preparados, precisamos estar fortalecidos, não apenas com a nossa força, pelados, nus, mas vestidos com aquilo que é e representa Cristo, que representa o poder de Deus. Sozinhos,
De pijama nós vamos perder, não precisa nem ser nu, né? De pijama nós vamos perder. Mas se nós nos vestirmos do Senhor, nós vamos andar até mais bonito, com essa grande armadura que o Senhor nos dá. Efésios já falou, né? Nós não vamos repetir como na semana passada, mas eu aconselho os irmãos a ler todo esse livro. É um livro pequeno, é um livro que traz tantas coisas belas, é um resumo da vida cristã. E nós falamos que aqui em Efésios, ele fala sobre a santidade e ele usa o termo renovar no espírito, revestindo do novo homem. Está lá no 4, verso 23 e 24. Revestir, e dá exemplos. A nossa vida é despir do que é mal, despir daquelas coisas que nós, ao decorrer da nossa vida, talvez de pecado, sem Deus, fomos vestindo. Então nós devemos desvestir, mas não ficar sem a roupa, mas vestir. E essa é a nossa caminhada, irmãos. Na maldade, vamos fazer bondade. No roubo, vamos doar. Na arrogância, vamos buscar a humildade. Então saiba que tudo aquilo que é mal na nossa vida, que porventura o inimigo tenha tido vantagem, é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós, fortalecidos, estejamos tirando essas peças feias e nos vestindo de coisas boas. Vestir da armadura é vestir de Cristo, é vestir do poder de Cristo. Nós temos 6 peças aqui, vamos falar 4 hoje, porque as 2 últimas é quase que aquela peça de saída, né? Quando você vestiu a roupa, e aí você, como soldado, você pega lá o seu capacete e sua espada para sair. Esses 2 vão ficar para outra oportunidade. Mas vamos analisar um pouquinho destas 4 características nas quais aqui o texto fala que nós devemos vestir. E eu acho muito interessante que é algo que bem simples, que pode ser trazido para nós, a nossa memória, pode nos ligar a algo que é importante para nós, e nós precisamos assim aprender. O cinto da verdade, verso 14, a parte inicial aqui, diz o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Repare que essa frase, estais, pois, firmes, ela vai servir tanto para um, como para 2, como para todos as características, né? Firme, vamos lá, é a hora, tome a decisão. Firme, vista. Cinto, o cinto prendia quase tudo, né? O cinto é muito importante. Um soldado sem cinto, e ele vai colocar peso na sua roupa, precisa estar bem firmado. Mas não apenas diz um cinto, diz cinto da verdade. Estamos falando de uma luta espiritual contra o inimigo mentiroso, e nós temos que vestir da verdade. Qual é a maior arma do inimigo? É a mentira. É colocar na nossa mente princípios e ideias totalmente alienadas de Deus, fora da verdade. Algumas vezes a gente pergunta, por que as pessoas fazem tantas coisas más? Porque elas não acham que são más, elas foram convencidas do que aquilo é bom. O inimigo não é aquele diabo vermelho, né, que vem e fala, vamos fazer mal, vamos matar. Não, ele vem como anjo de luz e dizendo lá, olha que coisa boa que a gente pode fazer aqui, né? Destruir uma família, né? Mas ele vem de uma forma sorrateira. E a gente é facilmente enganado quando não estamos vestidos da verdade. Vestir da verdade, eu creio que é a grande ideia de nós vestirmos da nossa identidade. Tenho falado sobre isso, é importante nós repetirmos. A verdade, qual é a verdade sobre você? Quem é você?
Você é um filho de Deus, salvo, restaurado. Você é um filho de Deus que está no caminho do Senhor para chegar até os céus, a uma herança eterna. Mas o inimigo não quer que a gente pense nisso. Ele quer que a gente olhe para nós mesmos e nós estejamos sempre nos conflitos, que ora são entre nós e o nosso próprio coração, ou depois com os outros, conflitos com a igreja, e etc, etc, etc. Quem somos nós? Somos filhos de Deus. Você pode repetir isso no seu coração: eu sou filho de Deus, eu sou salvo, e por isso eu sou vencedor. Qual a grande verdade? A verdade é que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou pelo poder de Deus, e nós ressuscitaremos também. A verdade é que Deus habita em seu povo, e nós estamos protegidos do inimigo. Paulo tira essa peça da armadura, provavelmente em Isaías 11:5, quando ali há uma profecia a respeito de Jesus, se diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. Então, falando sobre Jesus. Por isso, quando a gente fala de um cinto da verdade, é vestir-se de Jesus, aquele que foi fiel, aquele que tinha esse cinto da justiça. Vestir a verdade, vestir de Jesus, vestir como Jesus, estarmos assim cheios do Espírito Santo de sabedoria, tendo a mente do Senhor. Essa é a verdade. Combatendo o inimigo. Nada melhor que a verdade. O inimigo odeia a verdade. E quando ele nos vê na verdade, ele não tem mais argumentos. Com a verdade, nós temos forças para abandonar a mentira do mundo, a mentira da carne, e nos afastarmos do diabo. A segunda parte aqui, ainda no verso 14, estáis, pois, firmes, que é o início do versículo, e no final aqui do 14 diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça, então, é aquela parte que era tanto para as costas como para o peito, né? Como aquela camisa lá de jogador de futebol, só que forte, né? Aquilo que identifica quando está aqueles jogos de futebol, a camisa para identificar. Essa couraça da justiça, vestir-se da justiça. Que justiça é essa? Da justificação, da justiça de Deus. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mais uma vez eu repito, irmãos, o inimigo com suas mentiras quer que nós pensemos que nós estamos derrotados. Mas é ele quem está derrotado, e nós estamos justificados em Cristo Jesus. Somos pecadores, mas pela graça e pela justiça de Cristo, nós somos perdoados. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para um Deus de amor e misericórdia, e nós temos acesso a Deus. Para olhar para Jesus, para chegar a Jesus, nós não precisamos e nem podemos e nem devemos ter essa pretensão de ser santos primeiros. Quantos falam isso, né? Quando eu melhorar, quando eu for santo, quando eu largar meu vício, quando eu largar isso, eu vou para a igreja, ou eu vou servir a Deus. Eu venho como estou. E se eu estou aqui, eu não estou aqui porque eu acho que eu mereço, que eu acho que eu sou justo, mas aqui eu confesso os meus pecados, tanto em casa, aonde eu estiver, eu me aproprio da justificação. Somos justificados e nós temos paz com Deus, e assim nós vencemos o inimigo. Nós vencemos o inimigo. Nós assim somos protegidos da morte que merecíamos pelo nosso pecado.
Vestir-se da justiça também representa a ideia de viver como justificado. Em Efésios, mesmo livro que nós estamos lendo aqui, 5, de 8 a 10, fala: andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. À medida em que eu me aproprio dessa justificação, dessa justiça, eu também encontro um caminho justo. E na sequência, usando o cinto da verdade, eu estou mais preparado em sabedoria para praticar aquilo que é bom. Justiça é o caminho que nós devemos andar. A justiça faz retroceder o reino das trevas, o mal. A justiça acaba com o ódio. A justiça traz luz, traz amor. Estais firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. Terceiro tópico aqui, verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você pode estar bem arrumado, bem vestido, o maior colete, mas os pés são muito importantes na hora da batalha, para que não escorregue, para que não machuque, para que tenha condições de seguir na caminhada, seguir em frente. A firmeza. E qual é a firmeza aqui descrita nessa passagem? O Evangelho. Mas o Evangelho, ele vem aqui com sinônimo: o Evangelho da paz. O Evangelho anuncia a paz. O Evangelho traz para nós paz. Ou seja, nós devemos calçar a paz. A paz com Deus, a paz com o nosso irmão, a paz onde o perdão triunfa sobre a ira, onde vivemos a bondade no nosso coração. O inimigo não vai vencer se nós buscarmos vestir a paz, vestir a bota do Evangelho da paz. Porque qualquer coisa que o inimigo gosta de confusão, é que nós estejamos sem paz, seja por um problema de relacionamento, seja por um problema pessoal, seja por um problema financeiro, ou às vezes por um problema que não é problema, mas nós não podemos falar isso para a pessoa, porque ela vai falar não é problema, porque não é você que está passando. Mas quantas vezes a gente passa por situações, lá na frente a gente vai ver, poxa, eu sofri por causa disso, isso era problema. Para vencer esse inimigo, o inimigo quer semear discórdia, nós devemos vestir e calçar, no caso aqui, o Evangelho da paz. Também essa passagem deve ser tirada lá de Isaías, assim que na Bíblia está como referência, Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu reino, o teu Deus reina. Teve um ano que o nosso tema anual fazia sempre referência a esse versículo, e nós aprendemos bastante. A SAF também, teve, parece que como que chama? Quadriênio? Um quadriênio estudando esse versículo. E nós aprendemos que aqui que sempre tinha um vigia que ficava lá no alto do monte para ver quando o exército estava chegando de uma batalha. Aí se o exército chegava lá todo caindo só uns pouquinho, é porque perdeu, Mas se o exército chegasse mais animado, é porque ganhou. E aí ele tinha essa responsabilidade de vir correndo e anunciar: vencemos a batalha. Ou seja, ele está anunciando boas novas, boas notícias. E esse texto faz referência a Jesus. Jesus veio anunciar essa boa nova de salvação, que Deus reina,
Jesus veio para trazer essa mensagem de paz, as boas novas anunciadas por Jesus. E nós devemos calçar também esse evangelho, calçar também essas botas e anunciar a verdade. Primeiro precisamos viver a paz para anunciar a paz, buscar a paz com Deus, com o nosso irmão e anunciar a paz. As botas do evangelho, com certeza, é o firme alicerce espiritual para as nossas vidas. E boa notícia, irmãos, num tempo de tanta má notícia, é o mais importante, é o que nós podemos e devemos fazer: anunciar as boas notícias, as boas novas de paz. Por último, o escudo da fé. Efésios 6,16: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Um escudo pequeno, um escudo que vai proteger daquelas setas ou daquelas flechas, algumas que poderiam vir com um fogo na ponta. Esse escudo, ele é capaz de apagar esses dardos inflamados, vencer o ataque do inimigo. E aqui, irmãos, volta aquilo que eu falei lá no princípio: remete-se a Deus. Por que é o escudo da fé? Às vezes a gente não entende que fé é alguma coisa que eu tenho, né? Mas quando a gente fala de fé, quando nós estamos falando de fé como cristãos, nós estamos falando de crer em Deus. Ou seja, o escudo que vai nos proteger do inimigo é crermos em Deus e nas suas promessas. A fé não vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus traz várias promessas para nós. A palavra de Deus traz para nós muitas coisas que, se nós crermos, nós estamos protegidos. Então, em marcha contra o inimigo, nós temos força para combatê-lo. Mais uma vez eu repito: ele mente, ele engana, ele acusa, ele ataca, e nós somos firmes contra os planos dele, contra-atacando essas mentiras, vencendo com esse escudo que remete ou que repele os dardos inflamados do maligno. Um exemplo claro do que eu estou falando, que esse escudo é Deus, é o Salmo 18. O salmista diz: Senhor, eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, meu escudo, força da minha salvação. Então, por que o Senhor é força? Porque Ele é escudo. E aqui diz: escudo, força da minha salvação. Você observa que vários salmos que a gente lê, tem uma parte que fala, né? Vencerei os inimigos, eles serão dispersos, eles serão derrotados, eles serão destroçados. Tem até uns fortes demais, né? E o que significa isso? Exatamente, se eu invoco, se eu busco o Senhor, se eu tomo esse escudo, embraço esse escudo, coloco firmemente, esse inimigo, que é o diabo, o adversário, seus anjos e tantas outras coisas, esses caem. É a promessa da palavra do Senhor. Invoco o Senhor, o finalzinho aqui do Salmo 18, nesses primeiros versículos: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor é o escudo. A fé por si mesma não tem nenhum poder protetor, mas a fé que olha com confiança para aquele que protege e fortalece, sim. Embraçando o escudo da fé,
colocar-se de joelho, invocar o Senhor, ouvir as promessas e poder afirmar com firmeza: eu creio no Senhor. Eu creio que eu posso vencer no Senhor, na proteção do Senhor. Então, irmãos, nós vamos concluir só trazendo para nós aqui algumas repetições. A batalha espiritual é uma parte da vida diária, que às vezes nós esquecemos. Nós precisamos desempenhar força, tempo para isso, irmãos. Cada vez se tem tempo para tantas e tantas coisas. É trabalho de cá, é atividades, é esportes, é isso, é aquilo. E quando parece que está tão cansado que já não tem força mais. E a gente não pode dar o resto do nosso tempo para o Senhor. A hora que você não está aguentando mais, eu vou pegar a Bíblia. Não, você não vai aguentar também ler a Bíblia. Nós precisamos dedicar tempo para o Senhor. O que adianta a gente alimentar a nossa vida física? O nosso emprego, a nossa aparência. Para alguns não tem muito jeito de alimentar a aparência mais, né? Mas tudo bem. O que adianta isso tudo se nós não estivermos belos, formosos espiritualmente? A batalha é diária, então a luta é diária. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que Paulo aqui em Efésios fala para nós então? Fortaleça em Deus. Não há como a gente vencer se nós não estivermos fortes. Vá lá para uma competição de levantamento de peso, tentar levantar 200 quilos. Você nunca treinou. Se o máximo que você consegue levantar, sei lá, 20, 30 quilos. Na hora vai vir uma força, uma fé, e eu vou levantar. Não vai. Então nós precisamos estar preparados, fortalecidos, treinando sempre para vencermos estas adversidades. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder que Ele nos dá, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos mais uma semana falar ainda desse tema. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento. Peço ao conjunto, os irmãos podem vir à frente. Nós vamos cantar uma última canção. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Não somos fracos, ó Pai, nós somos muito mais do que fracos. Nós não somos apenas pessoas sem sabedoria, nós somos totalmente ignorantes. Sem o Senhor, nada sabemos, nada somos, nenhuma força temos. Por isso, Senhor, que nós possamos estar buscando a Ti, para que em Ti possamos ser fortalecidos e na força do Seu poder vencer as adversidades, as batalhas que estão diante de nós. Isso que nós te pedimos, ó Pai, oramos em nome de Jesus. Amém.